Agora, Luiz, tá, infelizmente a criança nasceu já com isso, está diagnosticada e tal. O que pode ser feito? Bom, pessoal, todas essas suplementações que eu fui citando são muito impactantes no quadro clínico. Eu tenho vários casos que eu trato no consultório, tanto de criança com dificuldade de aprendizado, muita desatenção, crianças que têm já diagnóstico de TEA, né, de espectro autismo. A gente entra com a suplementação toda, essa suplementação toda. Probióticos também são muito importantes, prebióticos para ajustar a flora, mudança da alimentação. Então, se uma criança, por exemplo, infelizmente a medicina clássica muitas vezes não valoriza. Mas, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos está comendo salgadinho, está tomando Coca-Cola, está comendo açúcar de monte. Claro, pessoal, é óbvio que vai piorar muito a manifestação clínica dessas patologias, tá? Então, se você não modificar a alimentação da criança, a alimentação não ser diversificada, ricas em antioxidantes, não fizer as suplementações de apoio, você vai ter uma piora do quadro clínico. Você vai ficar mais refém de uma medicação que não vai ajudar muito, né? Então, para que a gente possa ter uma melhora, a suplementação ela é definidora. Tem muitas crianças corrigindo vitamina D, entrando com probiótico, entrando com complexo B, melhorando a tireoide, corrigindo a ferritina, as reservas de ferro, entrando com ômega 3, melhoram muito, absurdamente. Então, sobre suplementação, abordagem ortomolecular, compreensão binômio mãe-filho, né? Esse processo de programação metabólica, eu espero que tenha sido claro, porque agora eu queria também falar um pouco de uma coisa que eu faço muito no tratamento dessas crianças, que é o quê? A homeopatia. Então, os remédios homeopáticos, como eles são diluídos e potencializados, eles vão pegar, primeiro assim, né? Quando você vai prescrever uma homeopatia para uma criança, um dos aspectos mais importantes que define a prescrição de um remédio homeopático pelo médico homeopata é compreender como que essa mãe vivenciou internamente, ou seja, a experiência interna que ela teve durante a gestação. Todas as emoções, medos, sonhos, ilusões, tudo que ela vivenciou subjetivamente, as coisas que ela passou durante a gestação, tem muita preponderância na prescrição do remédio. A gente sabe que a homeopatia é um medicamento muito com assinatura própria, né, que vai direto no núcleo do problema. Então a gente precisa compreender como foi para essa mãe. Se eu tenho uma prescrição homeopática que vai na profundidade, como foi essa gestação, lembrando que o binômio mãe-filha é muito forte, a criança ainda está no espectro da mãe por pelo menos 7, 10 anos, né? Depois ela vai para o pai, mas assim, a mãe é muito importante, é o movimento inicial, né? A gente vai para a mãe, né? O primeiro alimento, a mãe é mãe, né? Então assim, esse binômio é muito forte. Então quando a gente consegue prescrever o que aconteceu ali e a gente faz uma prescrição acertada da medicação homeopática para aquele processo que a mãe vivenciou na gestação, e somando-se a isso, as individualidades dessa criança, além da doença, mas as individualidades da criança, as coisas que são específicas dessa criança, e a gente acha o medicamento homeopático, a reação é muito interessante no tratamento. E essas crianças, em geral, a gente fala assim, elas exoneram muito. Depois do medicamento homeopático, é muito catarro, é muita diarreia, é muita reação na pele, quase como se estivesse fazendo um processo de detox mesmo. Então, por isso que o remédio homeopático, diferente da alopatia, a alopatia tem um remédio muito forte, muito intenso, tem que ser metabolizado no corpo. Ela vai lá e dá uma pancada. Enquanto o remédio está colado no receptor, ele funciona. Na hora que foi degradado pelo corpo, já não tem mais efeito. Volta para o problema anterior, certo? Isso é alopatia. É remédio de farmácia comum. A homeopatia é um remédio muito sutil, que ela vai na célula, ela não é capaz de suprimir a reação da célula, ela só dá um estímulo e a reação vital, a reação a partir do núcleo, do citoplasma da célula, acontece. E aí a criança passa a fazer um processo muitas vezes de exoneração, de limpeza. E como é que é feita a limpeza do corpo? Diarreia, alergia, pereba que sai na pele em tudo que é lugar, catarreira, né? Então isso é bom sinal. Quando você prescreve um remédio homeopático que dá essa reação, a gente está no caminho certo da cura, né, do equilíbrio. E existem também medicamentos homeopáticos, né,
que são específicos para ajudar em drenagens, detoxificações de certos órgãos do corpo, principalmente do intestino, do fígado, do pulmão. São órgãos de detoxificação que a gente precisa melhorar o seu status. Ou seja, hoje eu faço muita homeopatia aliada a todas as suplementações. Aí você vai ter uma sinergia maior desse tratamento. E tudo bem, a criança vai fazer lá o tratamento com o neuropediatra, mas a gente vai somar tudo isso no tratamento. E aí o desfecho é completamente diferente. Né? Mudou a alimentação da criança, entrou com a suplementação correta para ela, entrou com a homeopatia e mais os acompanhamentos multiprofissionais que ela merece, bom, aí o deslanchar da coisa é muito maior. Também é muito importante, pessoal, lembrar que quanto mais cedo fizer essas intervenções, mais chance de uma boa evolução. Isso é bem importante, né? Quanto mais tarde for feita uma intervenção, mais difícil, né, que haja uma resposta bem interessante. Falei de suplementação, falei de microbiota, eixo intestino-cérebro, né, falamos muito aqui. Falei de homeopatia e eu gostaria de falar também de um outro ponto de vista sobre essas doenças, né? Como vocês sabem, eu sou constelador familiar também, né? Adoro a constelação familiar. Acho que é uma abordagem fenomenológica que trouxe muito conhecimento, muitos insights. E os trabalhos com constelação familiar, é muito interessante a compreensão da constelação no seguinte sentido. Uma criança não adoece sozinha. Esse é o primeiro conceito, né? Uma criança está a serviço de uma família. Então, ela nasce numa família, ela está a serviço dessa consciência do clã, dessa família. Então, se existirem distúrbios, quebras de ordens nessa família, inversões, né, de papéis, pessoas que estão extremamente adoecidas, isso vai impactar muito em como essa criança vai se comportar. Por isso que quando às vezes as mães trazem as crianças lá na clínica, eu trato a criança, faço tudo isso que a gente falou aqui, converso sobre alimentação, mexemos no intestino, fazendo toda a suplementação, homeopatia, tudo completinho. Mas eu sempre faço um convite, muitas vezes para a mãe, e fazer um trabalho de constelação, ou ela mesma marcar uma consulta para a gente ajudar essa mãe a poder estar mais equilibrada. Às vezes é uma questão com o pai está adoecido também, essa criança, pelo inconsciente do clã, né, da família, nem é só dela, mas é um inconsciente familiar, ela pode, como se fosse assim uma bucha de canhão, a gente fala, né, um bode expiatório, captar todo esse desequilíbrio e somatizar nela o que não está sendo visto pela família. Então, muitas vezes, os mais novos se sacrificam pelos mais velhos. E no caso das crianças autistas e TDAH, eu vejo bastante esse padrão. Quando eu percebo que tem esse padrão, eu sugiro, né, que os pais vão trabalhar essas questões. Não adianta olhar para a criança e achar que a criança está em desequilíbrio. Geralmente os pais estão em desequilíbrio. Tem uma frase clássica do Bert Hellinger que ele fala assim: a fruta não cai longe do pé. Se você está olhando teu filho e ele está doente, ela tem isso, ela tem aquilo, esse aqui está doente. Gente, na realidade está faltando olhar um pouco para você. Você se priorizar. Né? Então, um pai e uma mãe que estão fortalecidos, que estão numa boa relação de casal, lembrando que a relação de casal ela precede a parentalidade, né? Então a conjugalidade ela precede a parentalidade. Eu preciso estar bem no casal, unido, com troca sexual, com companheirismo, com confiança, para daí meus filhos perceberem que essa família está equilibrada e eles vão ficar muito melhor, né? Então, assim, essas dinâmicas do contexto familiar são muito importantes de serem olhadas. E muitas vezes o paciente autista, a criança, o cara que tem TDAH, a criança que tem TDAH, só focam nos sintomas. A criança reprovodiana, não sei o que, olha como é agitado, olha como não sei o que, olha como não olha, olha que vida vindo no mundo dela. Então, infelizmente, muitas famílias focalizam na criança e esquecem de assumir as suas responsabilidades. Então, quando a gente tem assim uma família que está aberta a essas intervenções mais amplas, o prognóstico, né, dessas doenças melhora muito, as crianças melhoram muito. Tem um caso, né, para compartilhar com vocês, de uma criança, né, que tinha diagnóstico de TEA, de transtorno de espectro autista, e era uma criança que, enfim, vivia ali no mundo dela, não interagia, e todas
aquela síndrome, né, do autismo. E só que o que acontece? Exatamente antes dessa criança, essa mãe tinha feito um aborto intencional, um aborto provocado, tá? Então, ela já tinha um filho, aí ela fez um aborto intencional por questões dela, que ela achou que não tinha condições de criar aquele filho naquele momento, e depois de um tempo, 1 ano e meio, 2, resolveu ter filho. E aí veio essa criança, e essa criança nasceu com autismo. Então, aí a gente foi constelar, né? A gente fala assim, vamos olhar as dinâmicas, né, que estão presentes nessa família. E aí a criança autista, ela aparecia claramente conectada com esse irmão que não vingou, que foi abortado. Ou seja, um aborto provocado principalmente é uma carga altíssima dentro de uma família, né? Principalmente a mulher que tomou a última decisão de fazer o aborto, ela carrega aquilo com ela e é muito difícil, né, olhar para isso. Mas alguém vai olhar, né? Alguém vai olhar para essa pessoa excluída na família, e no caso era a criança autista. A criança autista estava totalmente conectada com o irmãozinho que não veio, e aí a criança estava ali, estava totalmente naquela dinâmica, não estava aqui agora, estava ali no passado, conectada com a morte, né? Que essa criança morreu, e aí o que aconteceu? Através da constelação, a gente poder olhar um pouco essa dinâmica oculta, que ela nem lembrava mais, ela tinha apagado que ela tinha feito esse aborto, mas o fato de ter reconhecido, ter novamente incluído essa criança e tal, fez o filho dela melhorar muito dos sintomas. Então é só uma dinâmica aqui, um exemplo de como a gente precisa olhar para as famílias, a gente precisa olhar o contexto, não adianta a gente olhar só a criança, tá? Ó, a Wanda falou, nossa, primeira vez que escuto algo de tão grande valor, pensando a primeira infância. Exatamente, querida, a gente tem que olhar a criança, o metabolismo dela, né, tudo que pode ajudar, a homeopatia dela e tal, mas vai ter que olhar a mãe, vai ter que olhar o pai, vai ter que olhar o conjunto familiar. E mais além disso, né, pessoal, eu acho que quem tem uma criança dessa na família, aqui extrapolando um pouco até a própria medicina, né, que eu acho que é interessante a gente compartilhar. Eu acho que quem tem um caso assim mais grave de autismo na família, uma criança muito TDAH, com muito prejuízo no desenvolvimento, a gente tem que olhar até por uma dimensão espiritual, né? O que isso significa para aquela família. Não é à toa, né, que também essas coisas foram se desenrolando. Geralmente essas crianças elas vêm provocar uma grande mudança nessa família. Né? Por quê? Porque exigem, né, muito cuidado, os pais têm que se desdobrar, os pais têm que se doar muito, né? Então existem processos profundos, né? Quem tem filhos assim sabe do que eu estou falando, né? Como mudanças profundas, né, de percepção de vida, de valores, se transformam. Então, no fundo, também as crianças estão a serviço de algo maior, né? Então a gente tem que olhar um pouco para isso, não só para o lado negativo da coisa, mas aceitar de alguma forma a condição, buscar as melhores opções terapêuticas, porque tem coisa que eu falei, né, que é muito maior do que só levar no neuropediatra e fazer as intervenções de fisioterapia, de psicologia, enfim. Existem muitas alternativas dentro da medicina, como a gente comentou aqui, mas sempre não perder um pouco esse ponto de vista mais amplo do significado espiritual, né, que a meu ver qualquer criança que tem uma limitação muito grande traz para a família, né? Então era sobre isso, né? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, até deixa eu ver o horário aqui, que tal? Já são 8h30, tá quase 1 hora, né, de live. Ó, Juliana, querida, psicologia, né? Obrigado por estar aí, querida, pelo feedback. Liv Gama, parabéns, obrigado também. Veja, é só um put-porri assim, de várias coisas, né, para a gente pensar um pouco melhor essas condições. Tem outras alternativas, né? Então vocês procurem, olhem a criança, olhem o contexto, né? O binômio mãe e filho, que é muito importante, a microbiota, as suplementações, olha a homeopatia, olha um pouco o contexto familiar, olha um pouco o contexto espiritual. Eu acho, né, que as famílias que fazem isso acabam levando na melhor, né? Acabam ganhando quando estão nessa proposição, né? A Wanda falou aqui, ó, sou diretora de uma escola municipal de educação infantil e tenho me lançado a pensar essas questões. É bem difícil achar essas discussões nessa faixa etária, constelação familiar. Então, Wanda,
você tem uma missão, né? Você tem uma instituição, Wanda, desculpa. Você tem uma instituição de ensino, então você tem uma missão. Mas sempre lembrar, né? As instituições têm que entender isso, que elas ajudam, auxiliam. Mas, né? Tem a família lá. Existe uma carga familiar que a família tem que dar conta, a família tem que dar condições e nunca a escola vai substituir. Né? Então é muito importante, né, os educadores, aqueles que estão na linha de frente, em contato com essa criança, auxiliem essa família, dê chances, né? Mas nunca tirem o poder da família. É a família que tem que assumir essa responsabilidade, né? Por mais difícil que seja a situação, né? A escola não substitui a família. Né? Então a gente tem que entender o lugar das coisas, né? A família sempre vai ser muito importante e lembrar que essa carga que a criança traz é dela, né? E de todo o sistema dela. E a família e a escola não tem como alterar isso. Então é muito importante porque às vezes no profissional da educação ele quer salvar a criança. Às vezes vê uma situação assim, deixa eu salvar, traz para dentro, quer acolher, quer fazer de tudo. Não é a postura adequada, porque essa postura pode enfraquecer, pode adoecer esse profissional da educação. Então, o profissional da educação, ele não substitui mãe, ele não substitui pai, né? Ele precisa ter essa compaixão, mas ao mesmo tempo que compaixão é aquele olhar também de aceitar que existe uma carga ali, né? Que ninguém vai salvar essa criança, mas a escola pode ser uma boa influência no desenvolvimento dessa criança. O carinho, o amor, o afeto, as trocas, a compreensão de que essa criança tem dificuldades, mas nunca a substituição pela família. Então o cuidado para o educador é esse, senão o educador vai adoecer rapidamente. Né? Ninguém salva ninguém, pessoal. Isso é uma coisa que é muito importante. Né? Muito obrigado pela dedicação, eixo cérebro-intestino, suplementação, live maravilhosa, a Priscila colocou, obrigado. Vou grudar em vocês, sim, mas às vezes somos os únicos a orientar, exatamente. Mas sempre com a humildade, né, de que ninguém toma lugar de pai e mãe. Né? Então a escola não deve fazer isso. E você, como diretora, deve orientar, né, todo o seu corpo docente, que não entre no lugar de pai e mãe da criança, por mais difícil que seja a situação. Né? Maravilha. Por médicos como você, parabéns, obrigado, Ana. Então é isso, pessoal. Fica aqui gravada essa live, depois ela vai subir lá para o YouTube. Se vocês não se inscreveram ainda no meu canal do YouTube, tem conteúdos mais profundos lá, que aqui a rede ficou cada vez mais superficial, né? O Instagram tá cada vez mais vídeo curto, é só uma coisinha ali e tal. E lá no YouTube a gente coloca os conteúdos de maior profundidade. Então quem tem interesse no meu trabalho, nas discussões que a gente faz aqui de saúde, vá lá, se inscreve no canal do YouTube, vai ter o maior prazer de ter você também lá. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Fiquem em paz, fiquem bem, fiquem tranquilos e estamos aqui, continuamos aqui juntos compartilhando as informações na sequência. Um abraço a todos, tá bom?